Ela estava grávida de 7 meses, faminta, com 5 filhos famintos agarrados às suas saias farrapada, sem um único centavo no bolso e sem ter para onde ir. Então entrou com as crianças naquele banco velho e podre no meio do pântano, um lugar que todos diziam estar amaldiçoado. Pensou que pelo menos ali teria um teto sobre suas cabeças. Mas naquela mesma noite, enquanto tentava acalmar o choro do seu filho doente, escutou algo que vinha do chão, um som que lhe gelou o sangue. Você consegue imaginar o desespero de uma mãe grávida, cercada pela doença, pela fome e por um barulho que emerge da terra num lugar ao qual ninguém mais se atreve a entrar? Parece uma história de terror, mas aconteceu de verdade. E o que ela encontrou lá embaixo pode virar de cabeça para baixo tudo o que você acredita. Antes de tudo, me responda nos comentários de qual cidade você está assistindo essa história. É muito importante para mim porque quero saber até onde estão chegando nossas histórias. O sol de abril estava alto quando Beatriz sentiu a poeira do caminho grudar na pele suada da sua nuca. Era o ano de 1893 e, embora tivesse apenas 31 anos, o reflexo que o riacho seco lhe devolvia fazia parecer ter 50. 5 meses haviam se passado desde que a enchente levou seu marido Roberto, arrastando-o para o rio revolto e deixando apenas um silêncio surdo que preenchia a casa. Esse silêncio havia se rompido naquela manhã, não com choro, mas com o som seco da tranca de uma porta batendo. Seu cunhado, Dom Augusto, um homem cuja sombra parecia sempre mais fria que o resto da paisagem, a havia expulsado. Ele a olhava da soleira da porta com os olhos vazios de qualquer piedade, enquanto seus capangas jogavam o último saco de pano na poeira do caminho. Tinha 5 filhos, 5 bocas para alimentar, 5 pares de olhos que a encaravam esperando uma resposta que ela não tinha. E dentro de sua barriga inchada, uma sexta vida se agitava, pesada como uma pedra e frágil como vidro. Pedro, o mais velho, com 13 anos, já tinha o olhar duro de um homem que viu demais. Segurava a trouxa com as poucas panelas de barro que lhes restavam. Depois vinham os do meio, uma escada de rostos pálidos e assustados, e finalmente nos seus braços, o pequeno Gabriel, de apenas 2 anos. Gabriel não chorava, apenas tossia, um gemido úmido e persistente que se cravava no peito de Beatriz como um espinho, um lembrete constante de que o tempo estava acabando e a doença não esperava. A caridade é um luxo que não posso me permitir, Beatriz, havia dito Augusto, sua voz tão árida quanto a terra que agora reclamava. A pequena roça que Roberto havia trabalhado com as próprias mãos, o pedacinho de terra que era todo o seu patrimônio, agora pertencia ao homem que nem sequer havia sujado as botas no funeral de seu irmão. Os homens de Augusto não disseram nada, simplesmente cumpriram a ordem, evitando o olhar de Beatriz, empilhando suas vidas num montinho insignificante junto à cerca de pedra. A cama quebrada, o cobertor surrado, o pilão, tudo o que representava uma vida de trabalho, agora era apenas lixo no caminho. Beatriz apertou Gabriel contra seu peito, sentindo o calor febril do menino e a criança dentro dela chutando com força, como se protestasse contra a injustiça, e deu a ordem a Pedro: caminhem. Não houve lágrimas. O choro também parecia um luxo reservado para aqueles que tinham um teto sobre o qual derramá-las. Começaram a andar sem rumo fixo, seguindo o caminho que se afastava do vilarejo. Uma procissão silenciosa de miséria. O sol da tarde lhes queimava a pele e os pés descalços das crianças menores já mostravam as primeiras bolhas. Os urubus voavam em círculos muito acima deles, pacientes, como se soubessem que a desgraça sempre deixa algo para depois. Levavam 3 dias caminhando. Haviam dormido as 2 primeiras noites ao relento, aconchegados juntos para se aquecerem contra o frio do sertão, compartilhando o último punhado de farinha de mandioca que Beatriz havia conseguido guardar na sua sacola. A fome era agora uma dor aguda, uma cãibra constante no ventre de cada um. Pedro tentava caçar lagartos, mas suas mãos, embora rápidas, estavam enfraquecidas pela falta de alimento. Beatriz sabia que não sobreviveriam outra noite assim, especialmente Gabriel, cuja respiração se tornava cada vez mais superficial, interrompida apenas pela tosse que o sacudia por inteiro.
E ela mesma sentia as contrações falsas, aquelas pontadas que avisavam que seu corpo estava no limite, que a criança poderia nascer a qualquer momento, ali no meio do nada, sem água limpa, sem ajuda, sem nada. Foi então que Pedro se lembrou da história, um conto de tropeiros, uma lenda sussurrada ao redor das fogueiras para assustar os viajantes. Falavam de um lugar no fim do caminho, onde a terra seca se convertia em lama, o antigo banco de crédito do pântano, um prédio que, segundo diziam, havia sido construído em tempos de prosperidade quando o ouro corria das minas, e que agora apodrecia sozinho, devorado pela umidade e pelo esquecimento. Ninguém se aproximava. As pessoas diziam que o lugar estava amaldiçoado, que o dinheiro roubado havia envenenado o solo e que as almas dos banqueiros trapaceiros ainda contavam moedas na escuridão. Beatriz escutou a descrição de Pedro. Um teto, 4 paredes, não importava a maldição. Os fantasmas não podiam ser piores que a fome, os espectros não podiam fazer mais mal ao seu filho que a febre que já o consumia. Me leve até lá, ordenou, sua voz rouca pela sede. Caminharam outras 4 horas, deixando para trás a terra rachada para entrar num mundo de lama grossa e vegetação sufocante. O ar mudou, tornou-se pesado, úmido e cheirava a decomposição, a água parada e a algo mais, algo metálico e velho. Viram o lugar ao entardecer, uma silhueta escura contra o céu alaranjado. O edifício era maior do que imaginavam, uma estrutura de 2 andares feita de madeiras nobres, agora arqueadas e cobertas de musgo verde. Sustentava-se sobre grossas estacas de madeira que afundavam na água negra do pântano. As janelas eram buracos vazios como olhos cegos. Um silêncio profundo envolvia o lugar, um silêncio tão denso que parecia antinatural. Nem mesmo os grilos ou as rãs do pântano se atreviam a cantar perto de seus muros. O medo era uma coisa física quase sólida no ar. Beatriz subiu os degraus podres da entrada que rangeram sob seu peso como se protestassem. Empurrou a porta principal que pendia torta de uma única dobradiça de ferro enferrujado. O interior estava escuro, inundado pelo cheiro de mofo e barro. O chão estava coberto por uma camada de lama seca e folhas mortas, mas estava seco. Era um refúgio. Aqui vamos passar a noite, disse, tentando infundir uma confiança que não sentia. Enquanto acomodava as crianças no canto menos sujo, sentiu algo, uma vibração. Não era o vento batendo na estrutura, não era o chapinhar monótono da água contra as estacas. Vinha de baixo, do chão, um som surdo, um arranhar rítmico que parecia subir da terra úmida que servia de alicerce para o banco. Beatriz ficou quieta, prendendo a respiração. Sentiu mais nas plantas dos seus pés descalços do que nos seus ouvidos. Um movimento como de alguém cavando. O terror a paralisou. Consegue imaginar? Sozinha, faminta, grávida de 7 meses, com 5 crianças, no único lugar que todos temiam, só para descobrir que efetivamente não estavam sozinhos? A primeira noite no banco foi um inferno de sentidos aguçados, uma vigília forçada pelo terror. Beatriz sentou as crianças contra a parede mais seca, longe das janelas quebradas por onde entrava o hálito frio do pântano, um sopro que cheirava a lama e a flores mortas. Acendeu a única vela que lhe restava, uma miserável chama de sebo que mal conseguia perfurar a escuridão do grande salão do banco, projetando sombras que dançavam como enforcados nos cantos. As crianças não falavam. O medo havia roubado suas vozes. Só se ouvia o zumbido agudo dos mosquitos, um exército faminto que os assediava e a respiração quebrada de Gabriel, um assobio doloroso que marcava cada segundo da noite. O som voltou. Justamente quando a vela começava a crepitar, afobando-se na própria cera, a pancada surda ressoou de novo. Desta vez, Pedro se levantou de um salto, empunhando o pedaço de ferro enferrujado que havia recolhido no caminho. Tinha 13 anos, mas naquela escuridão, com o cabelo grudado na testa pelo suor frio, parecia um homenzinho tentando segurar um mundo que lhe caía em cima. "Quem está aí?" gritou, sua voz quebrando na umidade. A única resposta foi o eco da sua própria pergunta, ricocheteando na madeira podre do teto alto. Beatriz colocou uma mão trêmula no seu ombro. "Cala, meu filho, não gaste forças." Mas o silêncio que seguiu foi pior. Era um silêncio expectante,
como se a coisa sob o chão estivesse os escutando, avaliando-os. Beatriz aguçou o ouvido. Não era um animal. Soube com uma certeza que lhe gelou as veias. Os jacarés do pântano, as capivaras ou os tatus se moviam de forma errática, com grunhidos ou chapinhões. Isto era diferente. Era um arranhar longo, metódico, seguido de uma pancada surda. Pausa, e depois outra vez. Arranhar, pancada, como um esforço desesperado, um trabalho lento e paciente que vinha ocorrendo desde muito antes de eles chegarem. O terror se converteu numa presença física dentro do salão. Sentou-se junto a eles, respirou-lhes na nuca. Beatriz abraçou seus filhos medianos, sentindo seus pequenos corpos tremerem, não de frio, mas de um medo primordial. Ela mesma sentia seus dentes baterem. O que haviam feito? Havia trazido seus filhos para morrer neste lugar esquecido? A lenda do banco maldito voltou à sua mente. Diziam que as almas dos trapaceiros penavam, mas almas não batiam no chão. Almas não cavavam. Isto era algo vivo ou algo que desesperadamente tentava estar vivo. Passou a noite em claro, sentada com as costas contra o balcão de mogno, sentindo cada vibração do chão através de sua coluna. Cada vez que o som voltava, ela apertava a mandíbula, rezando a um Deus que parecia ter se esquecido completamente desse canto do mundo. O pântano lá fora ganhava vida com seus próprios ruídos. O coachar das rãs-touro, o chapinhar de algo grande se movendo na água. Mas todo esse coro de vida selvagem empalidecia diante da ameaça singular que pulsava sob seus pés. Era um coração doente, um coração de terra e madeira que bombeava medo. O amanhecer chegou não como uma liberação, mas como uma revelação cinza e dolorosa. A luz acinzentada que se filtrou pelas janelas quebradas só serviu para mostrar a verdadeira miséria do seu refúgio. Lama seca no chão, as teias de aranha grossas como mortalhas penduradas do teto e os rostos pálidos e com olheiras de seus filhos que haviam cochilado por puro esgotamento. Mas a luz do dia trouxe consigo um terror ainda mais urgente. O pequeno Gabriel ardia em febre. A tosse úmida da noite havia se transformado num estertor profundo, um som molhado que indicava que seus pequenos pulmões estavam se enchendo. Beatriz descobriu o peito do menino. A pele estava ardendo, coberta por um suor frio e pegajoso. O menino já não tinha forças para chorar. Seus olhos semicerrados a olhavam sem ver. E dentro dela, a criança chutava com violência, como se sentisse o pânico da mãe. O pânico, que havia sido um companheiro surdo durante a noite, agora se converteu num grito agudo dentro da cabeça de Beatriz. O som sob o chão já não importava. A maldição do banco, os fantasmas, nada disso era rival para a morte tangível que segurava nos braços. Precisava de ajuda, precisava de remédio. Mas estavam a 3 dias de caminho do vilarejo, sem dinheiro, sem nada para oferecer. Pedro, você tem que buscar água, disse, sua voz quebrada pelo desespero. Mas não do pântano. Tem que haver um poço, algo de água limpa por aqui. A água do pântano era marrom, grossa, cheirava a morte. Dar isso a Gabriel seria sentenciá-lo. Pedro assentiu, seu rosto endurecido pela responsabilidade. Pegou o único balde de metal amassado que tinham e saiu do banco, olhando com desconfiança para o chão antes de pisar na varanda podre. Beatriz ficou sozinha com as outras crianças, balançando Gabriel, cantarolando uma velha canção de ninar que se engasgava na sua garganta seca. Foi enquanto procurava um lugar mais limpo para deitar o menino, ou talvez apenas um lugar seco onde pudesse chorar em paz, que Beatriz começou a explorar o resto do banco. Além do salão principal, havia uma série de salas pequenas, escritórios que alguma vez estiveram cheios de livros de contabilidade e promessas de riqueza. Agora, eram apenas quartos vazios com o reboco caindo das paredes. Foi na parte de trás do edifício que encontrou algo diferente. Uma porta de ferro maciço, ancorada à parede de pedra que pendia torta de uma dobradiça gigantesca. O cofre. Mas não foi a porta o que lhe chamou a atenção. Foi o chão em frente a ela. Diferentemente do resto do banco coberto de lama seca e folhas,
Esta seção do piso estava coberta de terra fresca, removida recentemente, e havia um pequeno buraco, não maior que um punho, no canto onde a parede de pedra se unia com o piso de madeira. O som estava ali, justo embaixo, mais claro que nunca. Um gemido, um queixume humano abafado pela terra, seguido pelo som frenético de alguém raspando pedra. E então, uma voz, apenas um sussurro de ar. Água, por favor. Beatriz recuou por instinto, batendo-se contra o balcão. O sussurro havia sido tão fraco quanto o hálito de um moribundo, mas tão claro quanto o fio de uma faca. Água era uma voz humana. Sua mente, que havia estado se preparando para espectros e almas penadas, colapsou diante de uma realidade muito mais aterradora. Ali embaixo havia uma pessoa viva. O terror ao sobrenatural se evaporou, substituído pelo horror da crueldade humana. Ajoelhou-se sem se importar com a lama seca nem os vidros quebrados e colou o ouvido no chão. O raspar voltou frenético e depois o gemido. «Pedro!» gritou, sua voz rompendo o silêncio do pântano, um alarido de pânico que ecoou na água estagnada. «Pedro, volte!» Pedro voltou correndo, derramando metade da água turva que havia conseguido tirar de uma poça de chuva, pensando que sua mãe havia sido atacada por uma cobra ou que a febre de Gabriel a havia feito delirar. «Mãe, o que foi?» Encontrou-a de joelhos, pálida como cera, apontando para o chão junto ao cofre. «Tem alguém vivo aí embaixo, vivo, eu ouvi!» Pedro a olhou com incredulidade, mas então ele também sentiu. A vibração surda, a pancada rítmica, era o som que haviam temido a noite toda. Era o fantasma do banco, mas não era um espírito, era um prisioneiro. Sem hesitar, Pedro usou o pedaço de ferro como alavanca. Beatriz se juntou a ele, ambos cavando com as mãos nuas, arrancando a terra compactada e as lascas de madeira podre ao redor do buraco. O trabalho era frenético, impulsionado por uma mistura de terror e uma estranha e desesperada esperança. Cada vez que batiam na madeira, um gemido fraco respondia de baixo, guiando-os. O cheiro que emanava do buraco se intensificou, um vapor nauseabundo de doença, de urina velha e de carne estagnada que quase os fez recuar. Era o cheiro de uma tumba viva, o cheiro de um homem que estava apodrecendo em vida. Conseguiram arrancar uma das tábuas do chão. Partiu-se com um rangido surdo, abrindo um buraco escuro. A escuridão de baixo era absoluta, mais densa que a da noite anterior. «A vela!» sussurrou Beatriz. Pedro correu pela ponta da vela e a acendeu com mãos trêmulas. Beatriz pegou a chama, protegeu-a com a mão em concha e abaixou em direção ao buraco. A luz amarela e piscante lutou contra as sombras e por um instante não viram nada mais que água suja e lama. E então a luz iluminou um par de olhos fundos que a refletiam. Era um homem, ou o que restava de um. Estava submerso até a cintura numa água enegrecida que inundava o porão. Seu corpo era um esqueleto coberto de trapos e sujeira. O cabelo longo e emaranhado lhe caía sobre um rosto que era só osso e pele acinzentada. Mas o pior não era seu estado. O pior era a corrente. Um grosso grilhão de ferro estava fechado ao redor do seu tornozelo e a corrente desaparecia na escuridão, ancorada aos alicerces de pedra do cofre. Não havia sido um acidente, havia sido uma sentença. O homem levantou a cabeça ao sentir o calor da vela. O movimento foi lento, agônico. Abriu a boca, mas só saiu um chiado de ar seco. Levantou uma mão trêmula, os dedos como garras de ave, em direção à luz. Não pedia para ser libertado, só pedia o que havia sussurrado: água. Era um gesto que transcendia a loucura, uma necessidade básica que o havia mantido vivo naquele inferno inundado. Beatriz sentiu o vômito subir pela garganta. Isto era o segredo do banco. Esta era a maldição de que as pessoas falavam. Quanto tempo ele estava ali? Semanas? Meses? A julgar pelo crescimento do seu cabelo e a atrofia dos seus membros, Beatriz soube, com um horror que lhe gelou a alma, que este homem havia estado ali por anos. Anos.
Havia sobrevivido comendo ratos, bebendo água suja do pântano que se infiltrava, respirando o ar viciado da sua própria tumba. Havia estado batendo no chão, não por dias, mas por anos, com a esperança de que alguém escutasse seu desespero. Beatriz olhou por cima do ombro para o canto onde Gabriel tossia debilmente. Sua febre, uma chama que competia com a vela. Encontrava-se presa entre duas mortes, a do seu filho, iminente e natural, e a deste homem, lenta e fabricada pela crueldade humana. Havia vindo a este banco fugindo de um monstro, a indiferença de Dom Augusto, só para encontrar a evidência de um crime que desafiava a imaginação. O que fazer agora? Ignorá-lo e fugir com seus filhos, ou ajudar este despojo humano e arriscar-se ao que quer que o pusesse ali? Antes de responder a essas perguntas, me conta uma coisa. Se você estivesse no lugar da Beatriz, nessa situação impossível, o que você faria? Ajudaria o prisioneiro ou protegeria seus filhos a qualquer custo? Deixe aqui nos comentários. Quero saber sua opinião sincera. E já que você chegou até aqui nessa história que está mexendo com suas emoções, se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos de histórias reais que vão te deixar sem dormir. Ativa o sininho também, porque essa história ainda não acabou e você não vai querer perder o final. Não podia deixá-lo. O instinto maternal, tão focado em Gabriel, se expandiu para incluir este homem. Pedro, disse, sua voz firme cortando o ar viciado. O balde. Me dê a água. Pedro a olhou confuso. Aquela água turva era para Gabriel, para baixar a febre. Me dê, ordenou Beatriz. Não havia tempo para explicações. Pegou a cuia que usavam para beber, encheu-a com a água lodosa e, com um pulso firme que a surpreendeu, baixou-a pelo buraco. O homem a pegou com um grunhido animal, derramando metade enquanto a levava aos seus lábios rachados. Bebeu com desespero, a água escorrendo pela sua barba emaranhada. Quando terminou, deixou cair a cuia e um tremor sacudiu todo o seu corpo. Tossiu, um som seco e profundo, como se seus pulmões estivessem cheios de pó. Depois olhou para cima, seus olhos pela primeira vez focalizando no rosto de Beatriz, iluminado de baixo pela vela. Houve um segundo de lucidez naquele olhar de loucura. Abriu a boca e desta vez as palavras saíram claras e terríveis. Um nome que fez o sangue de Beatriz congelar nas suas veias. Augusto. Foi Augusto. O nome golpeou Beatriz com a força de um desmoronamento. Augusto. O ar viciado do porão pareceu se solidificar, tornando-se irrespirável. De repente, todo o horror da sua situação ganhou um sentido novo e monstruoso. Seu cunhado, o homem que a havia expulsado para a poeira do caminho, citando a caridade como um luxo, era um assassino, um carrasco paciente que havia condenado um homem a morrer afogado na sua própria miséria durante anos. A verdade a atingiu. Augusto a havia enviado para lá. Não foi o acaso, não foi o destino. Ele a havia guiado com seus 5 filhos para o único lugar do mundo que guardava seu segredo, assumindo que o pântano, a doença ou o fantasma que ele mesmo havia criado terminariam o trabalho. A maldição do banco era Augusto. Um acesso de tosse violenta do pequeno Gabriel rompeu o transe. O corpo do menino se sacudiu nos seus braços, a febre consumindo-o por dentro. Beatriz se viu presa num inferno de 2 frentes. Em cima, seu filho se apagava pela doença, necessitando desesperadamente de água limpa, remédios e calor. Embaixo, um homem apodrecia pela crueldade, necessitando de liberdade e justiça. O homem do porão era a prova viva do crime de Augusto. Seu filho era a prova viva da sua indiferença. Olhou para Pedro, cujo rosto pálido de adolescente havia envelhecido 1 década nos últimos minutos. Mãe, sussurrou Pedro, é o tio. Ele queria que morramos aqui, não é? Beatriz não teve que responder. O homem de baixo voltou a gemer, um som animal. Marcos, sussurrou a voz quebrada pela sede e pela loucura. Me chamo Marcos, o tesoureiro. Beatriz enviou Pedro para buscar mais água, qualquer água, até mesmo a do pântano. Enquanto o rapaz corria, Beatriz baixou de novo a vela.
Marcos falava em fragmentos febris, seus olhos fixos na pequena chama como se fosse o sol. Falou do ouro, da traição, dos livros. Ele e Augusto haviam desfalcado o banco juntos, roubando o dinheiro dos depósitos antes de declará-lo falido. Mas Augusto queria tudo. Me prancou, sibilou Marcos. Disse que o pântano guardaria o segredo. Anos, anos. A urgência de tirá-lo dali se tornou física. Pedro, temos que quebrar a corrente. Voltaram ao buraco, agora aumentado. Pedro meteu o ferro enferrujado e tentou fazer alavanca no grilhão que aprisionava o tornozelo inchado de Marcos. Beatriz puxava com a força do desespero, mas a corrente era grossa, ancorada profundamente nos alicerces de pedra do banco. Estava feita para resistir, para assegurar que o segredo de Augusto morresse com o homem. Marcos, num momento de lucidez, sacudiu a cabeça. A chave, ele tem, murmurou. No inferno ou no bolso é a mesma coisa. Beatriz compreendeu que não podiam libertá-lo fisicamente e tampouco podia salvar Gabriel ficando ali. O tempo estava se esgotando para ambos. Tinha que tomar uma decisão que partia a alma. Mas então viu a única saída, um caminho estreito e perigoso que poderia salvá-los a todos ou condená-los definitivamente. Tinha que expor Augusto. Precisava que o mundo exterior soubesse o que havia sob o banco. Olhou para seu filho mais velho, a fome marcando suas maçãs do rosto, mas a determinação brilhando nos seus olhos. Pedro, disse, sua voz firme como uma rocha, você vai ter que correr, vai ter que voltar ao vilarejo. O terror cruzou o rosto de Pedro. Não, mãe, não te deixo sozinha aqui com isso e com ele vindo. Sabia o que significava. 3 dias de caminho, fraco pela fome, através de terreno hostil. E se Augusto soubesse, se o interceptasse, não hesitaria em silenciar uma criança. Gabriel vai morrer se você não for, disse Beatriz. A verdade tão crua quanto uma ferida aberta. Este homem vai morrer e Augusto vai ganhar. Nós vamos morrer aqui como ele planejou. Tirou a sacola e tirou a última bolacha, dura como couro. Leva isto e a cuia. Não vá pelo caminho principal. Siga a borda do pântano. Procure o delegado. Conte tudo. Pedro apertou a mandíbula, assentiu, abraçou sua mãe com força por um segundo e, sem olhar para trás, desapareceu entre os mangues cinzentos do amanhecer. Beatriz ficou sozinha com 4 crianças pequenas, um filho moribundo, uma criança na barriga que chutava violentamente e um homem acorrentado sobre o chão que era sua única e terrível evidência. O banco abandonado, que havia sido um refúgio aterrorizante, converteu-se em algo pior, uma armadilha, uma fortaleza que devia defender. Agora sua tarefa não era só sobreviver, era manter Marcos vivo. Ele era a testemunha. Sem ele, era só a palavra de uma viúva louca contra um homem poderoso. Passou o resto do dia numa bruma febril. Dividiu sua atenção entre seus 2 pacientes. Rasgou as barras da sua própria saia, a única roupa limpa que lhe restava. Um trapo molhava na água turva do pântano e usava para limpar o suor ardente da testa de Gabriel, rezando para que o frescor lhe baixasse a febre. Com outro trapo tentava limpar o rosto e os braços de Marcos, baixando-o pelo buraco, tentando tirar a crosta de sujeira e doença que o cobria. O fedor era insuportável, mas ela segurava a respiração e continuava. Preparou o último resto de farinha que tinha, misturando-a com água suja até formar um mingau aguado. A metade deu aos seus filhos, que a beberam avidamente. A outra metade baixou cuidadosamente na cuia para Marcos. Ele a bebeu como um animal, com um grunhido baixo, derramando parte sobre seu peito afundado. Era uma comunhão grotesca, a viúva e o prisioneiro compartilhando a miséria enquanto esperavam, um pela justiça e o outro pela morte. A tarde se estendeu, o ar do pântano se tornando denso e alaranjado. Gabriel mal respirava, e Marcos havia caído num silêncio delirante. Beatriz se sentou junto ao buraco, o ferro enferrujado de Pedro no seu colo. Escutava. Cada chapinhar na água, cada grasnido de uma ave a fazia pular. Esperava por Pedro, esperava pelo delegado. Então escutou o som que mais temia,
O galope de cavalos, forte, decidido, aproximando-se. Era cedo demais. Pedro não podia ter voltado tão rápido, nem mesmo se tivesse voado. O pânico lhe fechou a garganta. Sabia quem era. Levantou-se, agarrou Gabriel com um braço e empunhou o ferro com o outro. Ficou de pé no umbral da porta principal, justo quando Dom Augusto aparecia na clareira, flanqueado por 2 dos seus homens. Ele a olhou, seu rosto descomposto, não pela surpresa, mas por uma fúria fria e calculadora. Tentar novamente? Continuar? Vejo, disse descendo lentamente do cavalo, que você encontrou meu velho sócio. A voz de Augusto era suave, quase amável, mas o veneno nas suas palavras era mais grosso que a lama do pântano. Limpou a poeira das botas de montaria no degrau podre, como se fosse o dono do lugar, e de fato era. Era o dono daquele crime, o arquiteto daquela tumba. Seus 2 homens, de rostos duros e olhos vazios, ficaram na varanda, bloqueando a única saída. Beatriz deu um passo para trás, apertando Gabriel com tanta força que o menino soltou um gemido fraco. O ferro enferrujado na sua outra mão parecia insignificante, um brinquedo diante dos rifles que os homens de Augusto carregavam nos ombros. Não esperava visitas, cunhado, disse Beatriz, sua voz tremendo apesar do esforço para soar firme. Augusto sorriu, uma careta que não chegou aos seus olhos mortos. E eu não esperava que você fosse tão engenhosa. Devia ter imaginado que a família do meu irmão era difícil de matar. Caminhou pelo salão principal, seu olhar baçando das crianças encolhidas no canto, a febre evidente de Gabriel e, finalmente, ao buraco no chão, o centro de tudo. Te enviei para cá para que o pântano te reclamasse, Beatriz. A febre, a fome ou o fantasma do meu sócio, que vejo que já conheceu. Era um final poético, mas você sempre tem que complicar as coisas. A confissão foi tão aberta, tão descarada, que Beatriz sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com o pântano. Marcos era ambicioso, sabe? Continuou Augusto, quase com nostalgia, como se falasse do clima. Desfalcamos o banco juntos. Era um plano perfeito, mas ele queria mais. Queria renegociar, queria me ameaçar. Parou junto ao buraco e olhou para a escuridão. Mas nunca entendeu que a verdadeira riqueza não é o ouro, é o controle, e ele perdeu o controle. De baixo, ao escutar a voz que o havia condenado, Marcos começou a gritar. Não eram palavras, era um alarido de fúria e loucura, o som de uma alma morta retornando ao corpo enquanto batia suas correntes contra a pedra. Augusto nem se mutou. Barulhento, sempre foi barulhento. O horror deu lugar à fúria. Beatriz se moveu, interpondo-se entre Augusto e o buraco. Você o deixou aqui, deixou apodrecer. Como nos deixou no caminho, você é um monstro. Augusto soltou uma gargalhada seca. Monstro? Sou um homem de negócios, Beatriz, e agora mesmo meu negócio requer limpar essa bagunça. Virou-se para seus homens na porta. Queimem o lugar. A madeira está podre, vai pegar fogo rápido e garantam que o fogo alcance o porão, que cozinhe bem. Suas palavras selaram o destino de todos. Não havia negociação, só sobrevivência. Um dos homens sorriu e tirou um cantil de metal do bolso da sua cela. Querosene. Começou a jogar no assoalho da varanda, o líquido escuro manchando a madeira cinza, o cheiro penetrante inundando o ar mais forte que o mofo. O outro homem preparou uma tocha improvisada. As crianças maiores começaram a chorar, entendendo o significado daqueles atos. Beatriz soube que tinha segundos. O fogo era o final perfeito para Augusto. Destruiria o banco, a evidência, Marcos e as testemunhas, ela, seus filhos e a criança que crescia no seu ventre. Enquanto o homem se aproximava com a tocha acesa, Augusto pareceu se lembrar de algo. O barulho de baixo estava o irritando. O grito de Marcos era uma ofensa ao seu controle. Espere, disse ao seu homem. Tirou o rifle do próprio ombro e caminhou em direção a Beatriz. Primeiro tem que calar os fantasmas. Sua intenção era clara. Não ia esperar que o fogo fizesse o trabalho. Ia esvaziar seu rifle no buiaco, garantindo que Marcos, seu único sócio no crime, estivesse morto antes que as chamas o alcançassem. Este fantasma precisa voltar para o inferno,
murmurou Augusto, apontando o cano do rifle para a escuridão sobre os pés de Beatriz. O metal brilhou à luz da tocha que se aproximava, mas Beatriz, que havia perdido seu lar, seu marido e quase seu filho, encontrou uma última reserva de força. Não era por ela, era por Pedro, que corria em algum lugar. Era por Marcos, a testemunha que não podia morrer. Era pela justiça, uma palavra que quase havia esquecido. No instante em que Augusto se preparou para atirar, ela agiu. Soltou o ferro enferrujado e, com Gabriel ainda agarrado ao seu peito e sua barriga grávida projetada à frente, atirou-se sobre o buraco. Cobriu a abertura com o próprio corpo, convertendo-se num escudo humano sobre a tumba viva. O cano do rifle de Augusto agora apontava diretamente para suas costas. Levantou a cabeça, seu cabelo sujo grudado no rosto, e o olhou com um desafio que o desconcertou. "Não!" gritou, sua voz rasgando o ar pesado. "Se vai matá-lo, vai ter que nos matar a todos. Vai ter que me atirar pelas costas, covarde. Vai ter que matar uma mulher grávida e uma criança nos braços." O mundo parou. O homem com a tocha ficou quieto. As crianças pararam de chorar, sufocadas pelo assombro da coragem da sua mãe. Augusto a olhou, seu rosto contraído por uma fúria que ultrapassava a incredulidade. Esperava lágrimas, súplicas, o pedido de uma viúva aterrorizada. Não esperava desafio, não esperava sacrifício. Seu dedo tremeu no gatilho. O tecido do vestido de Beatriz estava tenso sobre suas costas, um alvo fácil. Embaixo, Marcos, entendendo o que estava acontecendo, fez um silêncio repentino, um silêncio de morte. Justo nesse segundo de tensão insuportável, quando o dedo de Augusto começava a apertar o gatilho, um som cortou o ar do pântano. Não era um chapinhar, não era um grito. Era organizado. Era o som de múltiplos cavalos galopando com urgência, aproximando-se pelo mesmo caminho que Augusto havia tomado. Beatriz fechou os olhos, rezando para que fosse Pedro. Augusto se girou, seu rosto passando da fúria ao pânico. Não esperava mais convidados. A justiça, lenta e pesada como a lama do pântano, finalmente havia chegado. O galope se converteu num estrondo de cascos e gritos de homens. Do pântano emergiram não 2 nem 3, mas 7 cavaleiros, abrindo caminho pela vegetação com uma urgência que não deixava lugar a dúvidas. Na frente, cavalgava um homem corpulento com o chapéu de aba larga do delegado, e ao seu lado, agarrado à crina de um cavalo suado, vinha Pedro. O rapaz havia conseguido o impossível. Havia cruzado o pântano em tempo recorde, impulsionado pelo terror e pelo amor, e havia trazido a lei ao lugar que a lei havia esquecido. A visão do seu filho vivo, acompanhado de autoridade, foi como uma pancada de ar nos pulmões afogados de Beatriz. Havia funcionado. A cara de Dom Augusto se transformou. A máscara de controle sádico se rachou, substituída por uma incredulidade pálida, que rapidamente se converteu em pânico. Seus 2 capangas, o da tocha e o do querosene, ficaram congelados. Haviam sido contratados para intimidar uma viúva indefesa, não para enfrentar 7 homens armados que representavam o governo. O equilíbrio de poder na clareira do pântano se inverteu num só segundo, tão rápido quanto um relâmpago. O delegado Dom Francisco desmontou com agilidade, sua pistola já na mão, seu olhar agudo varrendo a cena. Viu as crianças aterrorizadas, a mulher no chão protegendo um buraco, o homem com o rifle e o cheiro penetrante do querosene. "Em nome da lei, Dom Augusto, o que significa este circo?" trovejou a voz do delegado, uma voz acostumada a mandar. Augusto baixou o rifle de imediato, tentando recompor sua fachada de homem respeitável. Levantou as mãos num gesto de falsa paz. "Senhor delegado, graças a Deus que chegou. Esta pobre mulher perdeu o juízo, a febre do pântano, está delirando. A encontrei aqui prestes a machucar os próprios filhos, falando de fantasmas. Só tentava acalmá-la. Este lugar é uma armadilha mortal. Íamos queimá-lo por segurança pública." A mentira foi tão rápida, tão suave, que por um momento quase pareceu crível. Mas Beatriz não permitiu. Ainda no chão, protegendo o buraco com seu corpo, levantou a cabeça. Sua voz não foi um grito, foi um sussurro carregado de veneno e verdade que cortou o ar. "Ele mente", sibilou. "Mente como respira.
Este homem é um assassino, apontou para Augusto com um dedo trêmulo. Não tem nenhum fantasma. Tem um homem vivo acorrentado no porão, um homem chamado Marcos, seu sócio, que ele está matando de fome há anos. A acusação foi tão monstruosa, tão incrível, que o delegado ficou quieto, seu olhar indo do poderoso Dom Augusto, dono de metade do vale, à viúva desgrenhada que cheirava a doença e a pântano. O delegado franziu a testa. Era a palavra de um proprietário contra a de uma mendiga. Era um cenário muito familiar. Beatriz, essa é uma acusação muito grave, começou, mas não pôde terminar a frase. Debaixo do chão, ao escutar as vozes novas, a esperança de uma audiência, Marcos usou suas últimas forças. Começou a bater sua corrente contra a parede de pedra. Clank, clank, clank. Um som metálico, rítmico, inconfundível. Um som que não podia ser um fantasma. O fantasma do banco estava pedindo a palavra. A cara de Augusto ficou da cor da cinza. É só a casa que está se assentando, madeira velha, gritou. Sua voz uma oitava mais alta, tingida de pânico. Mas o delegado já não o olhava. Olhava o buraco no chão com o horror crescente. Fez um sinal a 2 dos seus homens. Tragam as tochas, abram esse piso. Os homens de Augusto não se moveram para detê-los. O medo da lei era mais forte que sua lealdade ao dinheiro. Beatriz se afastou, arrastando-se para onde estava Gabriel, enquanto os homens do delegado usavam machados e alavancas para arrebentar as tábuas podres. O buraco aumentou, revelando a escuridão de baixo. Baixaram 2 tochas e a luz alaranjada iluminou o inferno pessoal de Marcos. Os homens soltaram exclamações de horror. O delegado se debruçou e recuou, seu rosto pálido. Viu o homem besta acorrentado, a água fétida, os ossos de ratos flutuando, a absoluta desumanidade da cena. Deus santo, murmurou tirando o chapéu, não por respeito, mas por puro espanto. Olhou para Augusto, mas já não com dúvida, e sim com uma repulsa total. Augusto, o que você fez? Augusto soube que estava perdido. O controle que havia mantido durante anos se estilhaçou. Seus olhos se moveram freneticamente, buscando uma saída, mais uma mentira, mas não havia nenhuma. Tentou correr, deu meia volta e se lançou em direção ao seu cavalo, mas os homens do delegado foram mais rápidos. Derrubaram-no na lama antes que pudesse sequer tocar a cela. Lutou como um animal preso, gritando maldições, mas o dominaram, amarrando suas mãos nas costas com uma corda áspera. A máscara do respeitável proprietário havia caído, revelando o monstro que havia por baixo. Os homens de Augusto, seus cúmplices, se renderam sem lutar. Jogaram o querosene e a tocha no chão, levantando as mãos, seus rostos marcados pelo terror de serem cúmplices de tamanha atrocidade. O delegado mandou amarrá-los também. E no meio do caos das detenções, Beatriz se sentou no chão sujo do banco. A adrenalina que a havia mantido de pé, que a havia convertido num escudo humano, se drenou do seu corpo de golpe, deixando-a vazia, tremendo. Olhou para Gabriel, que continuava nos seus braços, sua respiração tão superficial quanto a água num prato. Havia vencido, havia desmascarado o monstro, mas seu filho continuava morrendo. E dentro dela, a criança chotou com tanta força que a fez dobrar-se de dor. O delegado, Dom Francisco, enfiou sua pistola no coldre e assumiu o controle da cena com uma autoridade que esmagou o caos. Enquanto seus homens prendiam Augusto e seus cúmplices, que agora tremiam sabendo que o testemunho de um crime dessa magnitude os enforcaria, Beatriz sentiu que a força que a havia sustentado se dissolvia. A adrenalina se drenou do seu corpo, deixando-a com o peso insuportável da realidade. Gabriel continuava morrendo. Desabou no chão da varanda, agarrando o menino, cujo pequeno peito mal se movia. Dom Francisco a viu. Seu rosto endurecido pelo horror do porão se suavizou com preocupação. "Esse demônio está preso, senhora", disse, "mas, por Deus, o que tem essa criança?" Beatriz só pôde levantar o olhar, seus olhos secos de tanto medo. "Febre. Está morrendo, senhor. Está morrendo igual a esse homem."
A urgência mudou da justiça ao resgate. Dom Francisco voltou a olhar para o buraco escuro de onde provinha um fedor que revirava o estômago. A cena do crime continuava viva. "Tragam as barras de ferro das montarias", gritou aos seus homens. "E os machados? Temos que tirar esse homem daí antes que essa água suja o mate." 2 dos seus homens, pálidos mas decididos, desceram ao inferno inundado. O nível da água fétida chegava-lhes à cintura. A luz das suas tochas iluminava as paredes cobertas de mofo e a âncora da corrente, grossa e enferrujada, impossível de quebrar da pedra. Tiveram que atacar o grilhão, mesmo que aprisionava o tornozelo inchado e apodrecido de Marcos. Enquanto as pancadas surdas do metal contra o metal ressoavam de baixo, o delegado se ajoelhou junto a Beatriz. Era um homem curtido, um pai, e reconheceu o olhar vidrado da morte nos olhos do pequeno Gabriel. Tocou sua testa. Ardia. "Esta criança precisa de quinino e um médico, não de rezas", disse com brusquidão, mas sem crueldade. Olhou para Pedro, que tremia de exaustão. "Rapaz, você guiou metade do caminho. Ainda tem força para outra?" Antes que Pedro pudesse responder, Dom Francisco tomou uma decisão. Chamou seu homem de confiança. "Pegue meu cavalo, o alazão é o mais rápido. Voe até o vilarejo. Não caminhe, voe. Traga o Dr. Silva. Diga que há 2 vidas em jogo e que, se demorar, Augusto não será o único assassino neste pântano." Embaixo, o som das pancadas parou, seguido de um rangido metálico e um grito abafado de Marcos. "Está livre!" gritou um dos homens de baixo. Com cordas e a ajuda de 3 homens, içaram Marcos do seu túmulo aquático. Quando o corpo dele emergiu à luz do dia, vários homens recuaram horrorizados. Não parecia humano, era um espectro vivo, a pele colada aos ossos, coberto de feridas abertas e lodo negro. Seus olhos, fundos nas órbitas, piscavam freneticamente ante a luz do sol que não via há anos. Quando o colocaram no chão seco da varanda, Marcos começou a chorar, não de dor, mas de alívio. Lágrimas limpas cortando trilhas pela sujeira do seu rosto esquelético. Olhou para Beatriz, que ainda segurava Gabriel, e com uma voz que era apenas um fio de ar, sussurrou: "Obrigado." O delegado cobriu Marcos com seu próprio casaco. "Vai viver para testemunhar", disse com firmeza. "E esse filho da mãe vai pagar por cada dia que você passou aí embaixo." Virou-se para Augusto, que estava de joelhos na lama, suas roupas finas agora arruinadas. Tentativa de assassinato, cárcere privado, desfalque e agora tentativa de homicídio múltiplo. "Vão te enforcar, Augusto, e eu vou estar lá para ver." Mas Beatriz não estava escutando. Toda a sua atenção estava em Gabriel, cuja respiração havia se tornado tão fraca que ela tinha que colocar o rosto perto do dele para sentir o ar. As contrações em sua barriga estavam ficando mais fortes, mais regulares. Não eram falsas. O bebê estava vindo, aqui, agora, neste lugar de morte. "Senhor", sussurrou para o delegado, sua voz quebrando, "o bebê está vindo." Dom Francisco empalideceu, olhou ao redor desesperadamente. Não havia parteira, não havia nada limpo, nada seguro. Mas então viu nos olhos das outras crianças de Beatriz, nos olhos de Pedro, uma determinação que o surpreendeu. Esta família havia sobrevivido ao impossível. Pedro se aproximou, pegou a mão da sua mãe. "A gente vai ficar bem, mãe. O doutor está vindo. Você salvou a gente, salvou aquele homem. Agora é nossa vez de cuidar de você." As horas que seguiram foram uma mistura de dor e esperança. Os homens no delegado improvisaram um abrigo limpo dentro do banco usando suas próprias mantas. Acenderam uma fogueira, ferveram água. Pedro, com apenas 13 anos, assumiu o comando dos seus irmãos, mantendo-os calmos, aquecendo água, rasgando o tecido limpo dos sacos de sela dos cavalos. Marcos, apesar do seu estado deplorável, permanecia consciente, testemunhando tudo de onde estava deitado, coberto pelo casaco do delegado. Via essa mãe lutando, não por uma, mas por 3 vidas, a dela, a do filho doente e a do bebê que estava nascendo. Quando o médico finalmente chegou, cavalgando como se o próprio demônio o perseguisse, encontrou uma cena que o fez parar por um instante. No canto,
um homem que parecia ter saído de um caixão, vivo por milagre. No centro, uma mulher no meio do trabalho de parto, segurando um menino febril. E ao redor, crianças mantendo tudo funcionando com uma coragem que desafiava sua idade. O Dr. Silva não perdeu tempo. Primeiro tratou de Gabriel, administrando o quinino e baixando a febre com compressas frias. Depois, se voltou para Beatriz. 3 horas mais tarde, enquanto o sol se punha sobre o pântano, um choro novo encheu o banco maldito. Não era o choro de dor ou medo que havia ecoado ali por anos. Era o choro de vida, forte e insistente. Beatriz havia dado à luz uma menina saudável. O Dr. Silva limpou a recém-nascida e a colocou nos braços exaustos de Beatriz. É uma lutadora, disse com um sorriso cansado, igual à mãe. Beatriz olhou para a filha, depois para Gabriel, cuja febre finalmente havia quebrado e que agora dormia profundamente, sua respiração regular pela primeira vez em dias. Olhou para Pedro e seus outros filhos, sujos, famintos, mas vivos. Olhou para Marcos, que continuava chorando silenciosamente, livre finalmente. E olhou através da porta aberta, onde Augusto estava sendo amarrado ao cavalo do delegado, suas mãos atadas, seu futuro selado. "Como vai chamá-la?" perguntou o delegado, aproximando-se para ver a bebê. Beatriz não hesitou. Olhou ao redor do banco, este lugar de morte que havia se transformado em lugar de justiça e renascimento. Pensou em tudo o que havia enfrentado, em tudo o que havia perdido e em tudo o que havia ganho. "Esperança", disse, sua voz firme pela primeira vez em meses. "Vou chamá-la Esperança." As semanas que seguiram foram de recuperação e revelações. Marcos, uma vez tratado e alimentado, deu um testemunho detalhado que selou o destino de Augusto. Livros de contabilidade foram encontrados, enterrados perto do banco, documentando anos de fraude. O julgamento foi rápido. A evidência era irrefutável, o crime horrível demais para ser ignorado. Augusto foi condenado à forca. Seus cúmplices pegaram penas de prisão longas. As propriedades de Augusto, incluindo a terra que havia sido de Roberto, foram confiscadas e devolvidas a Beatriz como restituição. A pequena roça que lhe haviam tirado voltou às suas mãos, junto com recursos suficientes para reconstruir. A comunidade, horrorizada pela crueldade de Augusto e inspirada pela coragem de Beatriz, se uniu para ajudar. Construíram-lhe uma casa nova, longe do pântano, em terra seca e boa. Marcos, uma vez recuperado o suficiente, tornou-se uma figura pública. Sua história de sobrevivência contra todas as probabilidades se espalhou por toda a região. Usou o dinheiro recuperado do desfalque para estabelecer um fundo para viúvas e órfãos, garantindo que ninguém mais passasse pelo que Beatriz havia enfrentado. Ele e Beatriz permaneceram amigos pelo resto de suas vidas, unidos por aquela experiência terrível no banco do pântano. O banco em si foi deixado em pé por um tempo, como testemunho do crime, mas, eventualmente, a pedido de Beatriz, foi desmontado. A madeira foi queimada num ritual de purificação, as cinzas espalhadas no rio. O terreno foi consagrado e plantado com árvores. Onde antes havia um monumento à ganância e crueldade, agora crescia um bosque, um lugar de vida. Pedro cresceu para ser um homem de lei, inspirado pelo delegado Francisco. Tornou-se advogado, dedicando sua vida a defender os indefesos. Os outros filhos prosperaram, cada um carregando a história da coragem de sua mãe como uma espada contra a injustiça. Gabriel, o menino que quase morreu de febre naquela noite terrível, viveu uma vida longa e saudável. E Esperança, a menina nascida no banco maldito, cresceu para ser médica, trazendo vida onde antes houve morte. Beatriz viveu até os 82 anos, cercada por filhos, netos e bisnetos. Nunca esqueceu aqueles dias no pântano, mas também nunca deixou que eles a definissem por medo. Ao invés disso, transformou seu trauma em propósito. Tornou-se defensora de mulheres sem recursos, ajudando inúmeras viúvas a reclamarem seus direitos e protegerem suas famílias.
Nos seus últimos dias, quando lhe perguntavam sobre aquela época, sobre como havia encontrado a coragem para enfrentar Augusto, para se jogar sobre aquele buraco, para dar à luz numa tomba, ela dizia sempre a mesma coisa. Não foi coragem, foi amor. E amor, meus queridos, não é uma emoção fraca, é a força mais poderosa do universo. Pode quebrar correntes, pode derrubar tiranos, pode transformar maldições em bênçãos. E assim, a história do Banco Maldito do Pântano se tornou lenda. Não como um conto de terror, mas como um testemunho da resiliência humana, da força do amor maternal e do triunfo da justiça sobre a crueldade. Bom, chegamos ao final dessa história incrível e real que nos mostra que a coragem de uma mãe não conhece limites. Beatriz enfrentou o impossível e venceu não com armas ou poder, mas com amor e determinação inabaláveis. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu a angústia, o medo e finalmente o alívio junto com ela, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Se inscreve no canal, porque aqui compartilhamos histórias reais de pessoas reais que enfrentaram o inimaginável e sobreviveram para contar. Mas mais importante do que isso, quero saber de você. Nos comentários, me conta, você já passou por alguma situação onde teve que encontrar uma coragem que não sabia que tinha? Algum momento onde o amor por alguém te fez ser mais forte do que jamais imaginou ser? Compartilhe sua história conosco. Esta é uma comunidade de sobreviventes, de lutadores, de pessoas que sabem que a vida pode ser dura, mas que escolhem seguir em frente. Suas histórias importam, sua voz importa. E quem sabe sua experiência pode inspirar alguém que está passando por um momento difícil agora mesmo. Deixa aquele like se você ficou com a gente até o final dessa jornada intensa. E nos vemos na próxima história. Porque enquanto houver histórias de coragem humana para contar, estaremos aqui. Um abraço forte e lembre-se, você é muito mais forte do que imagina.